Eu sou a Mariana, eu sou do coletivo feminista radical Manafitas e sou também do Comitê pela Abolição da Prostituição. A gente inclusive toca um projeto com a Cleone, né? Um projeto dela com mulheres em situação de prostituição. Enfim, partindo das falas eu queria fazer alguns apontamentos em nome da coletiva e do comitê. O primeiro apontamento que eu queria fazer é que para nós não existe diferença entre prostituição e exploração sexual, como foi apontado na mesa. Então, pra gente tentar diferenciar na realidade, exploração sexual, que é aquela ideia que a gente tem de uma mulher que foi retirada à força do seu ambiente, traficada à força e etc. Não tem como diferenciar isso de uma mulher que, coagida por questões econômicas, de exploração capitalista e patriarcal, foi levada à prostituição, mesmo sob aquela ideia da escolha. Então, por exemplo, acho que isso fica bastante claro na própria questão da criança, né? Se fala muito que prostituição de crianças é necessariamente exploração sexual, mas também não tem como a gente diferenciar, tipo, mulheres, eu acho que não existe diferença entre mulheres e crianças em situação de exploração, porque grande parte das mulheres que estão em situação de prostituição, elas começaram quando crianças, 13, 14 anos, e obviamente quando elas chegaram aos 18 anos ninguém perguntou se elas gostariam de continuar ou não na prostituição. Então acho que é uma diferença leviana tentar fazer, leviano tentar fazer essa diferença. Outra coisa, se fala muito sobre legalizar a prostituição, isso possibilitaria negociações com o cliente. Eu também acho que isso é ingenuidade política. Nos países em que legalizaram a prostituição, então, por exemplo, na Holanda, na Alemanha, regulamentaram, etc., essa negociação entre cliente e mulher prostituída não existe. Na verdade, quem negocia com os clientes são cafetões, proxenetas e todo o sistema que se beneficia da prostituição. Ou seja, regulamentar a prostituição traz lucros para Estado, cafetões, proxenetas e nunca para uma mulher prostituída que, como muito bem disse a Cleone uma vez, quando fecha a porta e está entre quatro paredes com o cara, ele pode fazer o que quiser com ela sem que ela possa depois fazer nada, ou na hora fazer nada, mesmo que ela possa depois reivindicar alguma coisa. Outra coisa, eu acho que também no debate se fala muito sobre criminalizar ou não a mulher em situação de prostituição, ou proibir ou não a mulher a prostituição. Eu acho que esse debate também é um debate que negligencia uma perspectiva que é a perspectiva abolicionista, que é muito diferente de você criminalizar a mulher em situação de prostituição, porque uma mulher em situação de prostituição é a última coisa que precisa ser criminalizada. Então, o que diz a perspectiva abolicionista? A gente exige 4 coisas. Primeiro, que se criminalize o cliente, os cafetões e os proxenetas, e não a mulher em situação de prostituição. Depois que sejam oferecidas justamente políticas públicas para retirar essas mulheres e essas crianças em situação de prostituição. E isso não tem a ver só com questões de treinamento para o trabalho, etc., mas também, por exemplo, de políticas para permanência de mulheres imigrantes em determinados países, ou então políticas de residência, tudo isso entra nessa questão. O outro ponto programas de conscientização social para mostrar que a prostituição é violência e também para combater o estereótipo de mulheres na mídia em todos os âmbitos da vida. Eu acho que é uma questão muito legal que a Jaque falou sobre a questão da estigmatização, que não se pode estigmatizar essas mulheres. Eu acho que realmente a perspectiva moralista estigmatiza mulheres em situação de prostituição, e eu acho que o regulamentarismo não ajuda a não estigmatizar essas mulheres. A única coisa que ajuda a não estigmatizar essas mulheres, deslocar o foco da estigmatização, é a perspectiva abolicionista, que ao criminalizar o cliente, desloca o foco da estigmatização da mulher prostituída para o cliente, porque é ele que está cometendo o crime. Então, por exemplo, na França, eles respondem a sanções penais desde multas até prisão, mas muito poucos deles são presos, e clientes reincidentes, eles pagam multas maiores. A Jaque diz também que ela acha que a gente não deveria individualizar o debate. E eu acho que o que individualiza o debate é justamente o regulamentarismo, ou a perspectiva legalista, porque fala em escolha. Então, mulheres que defendem, então, por exemplo, o João Willis, ao propor o projeto de lei regulamentarista dele, ele entra em contato com mulheres da ONG da Vida, que é uma ONG fundada pela Gabriela Leite. Eu acho que esse discurso que as pessoas acham que está na boca das mulheres prostituídas é um discurso que ele vem de cima do lobby para a prostituição e nunca da realidade dessas próprias mulheres. Então acho que a gente também tem que tomar cuidado em ficar tokenizando o debate. Então a mulher prostituída diz que gosta, então logo todas as mulheres gostam de se prostituir ou escolheram se prostituir. E eu acho que isso também pode ser muito comprovado por mulheres que saíram da prostituição após a aprovação de perspectivas abolicionistas. Então, por exemplo, a Suécia é um país com uma política abolicionista. Depois que eles instauraram essa política, 90% das mulheres deixaram a prostituição. Eu acho que isso é bastante sintomático.
Também acho que não cabe falar sobre redução de danos, porque da mesma forma que eu falei que a regulamentação não permite que mulheres prostituídas negociem com clientes, a regulamentação também não favorece, tipo, maior saúde ou maior segurança para as mulheres, justamente por causa disso, porque não existe fiscalização e porque a política de saúde implementada pela regulamentação é uma política que visa a contenção de transmissão de DSTs entre homens, que são os clientes da prostituição. Você não precisa de uma política regulamentarista para instaurar, para passar camisinhas ou dar aulas de educação sexual para mulheres em situação de prostituição. Juro que eu tô finalizando, gente, desculpa estar sendo cansativa. Enfim, e por fim, assim, eu acho que falar em proibição, quando a gente fala muito em abolição da prostituição, muita gente já veio e falou pra gente: ah, mas daí vocês falam, estão querendo, tipo, criminalizar a mulher prostituída, não estão defendendo as pautas delas e tal. Eu acho que, assim, existe um paralelo que a gente pode fazer, que é, bom, eu acredito que a maior parte das pessoas aqui seja anticapitalista. E quando a gente fala pelo fim do capitalismo, na verdade, ninguém tá dizendo que, ninguém tá contra os trabalhadores, mas pelos trabalhadores. Então, acho que quando a gente tá falando que a prostituição é um assunto só de mulheres, a gente tá deslocando o foco da parte mais importante da prostituição, que são os consumidores, os homens. Então, na verdade, a prostituição é um assunto dos homens. E o foco precisa estar sobre eles e eles é que precisam ser criminalizados. E, por fim, juro, é o último. A Jaque falou que se você é feminista, você deve ser, você deve lutar também pelas pautas de todas as mulheres e tal. E eu discordo, eu acho que, não discordo disso, eu discordo de que lutar pela prostituição se encaixe nessa chave, porque eu acho que se você é feminista, e justamente porque você é feminista, você tem que ser contra a prostituição. Porque a prostituição é uma questão de todas as mulheres e não só de mulheres prostituídas. E eu acho que você dizer que você é feminista e ser a favor da prostituição é uma contradição lógica, que só se sustenta em termos de escolha neoliberal, assim, que considera as escolhas dos indivíduos sem estrutura, sem ideologia e tal. Então, eu acho que é muito fácil você justificar o discurso de uma mulher que diz que escolhe estar na prostituição, quando essa mulher foi impulsionada a estar na prostituição por questões econômicas, de exploração capitalista e patriarcal, e porque ela cresceu aprendendo a objetificar o seu próprio corpo. Então é isso, gente. A gente não acha que é trabalho, a gente não acha que é escolha, a gente acha que prostituição é violência e a única solução é o abolicionismo. Bernardo. Obrigada, Vanessa. Essa questão da prostituição é uma coisa que nos atinge a nós, mesmo a gente não tem de chamar prostituído, mas como mulher atinge demais, né? Eu fiz algumas anotações aqui para ser rápida, né? Dice questão da escravidão, né? Nós mulheres, a prostituição não é o trabalho mais antigo do mundo, é a escravidão mais antiga de nós mulheres, né? Ainda não existia a prostituição, ainda não existia a escravidão, nós já éramos escravas pela questão da prostituição. E isso é muito grave. O capitalismo, o patriarcado, o machismo fala isso, que a prostituição é o trabalho mais antigo das mulheres, a prostituição mais antiga não. A prostituição, a escravidão mais antiga de nós mulheres. Esse é um ponto muito claro que a gente tem dentro do feminismo, né? A companheira aqui falou da questão do projeto de lei de regulamentar a prostituição. A prostituição já é legalizada no Brasil. Existe uma lei que ela é legalizada. Por isso que a polícia não persegue mais as meninas, as mulheres prostituídas, porque antigamente a polícia perseguia as mulheres prostituídas. Eu convivi aqui na cidade com muita mulher prostituída e elas contavam que a polícia perseguia elas. Essa polícia que está aí, que é militarizada, perseguia as meninas. E agora não persegue mais porque a prostituição é permitida no Brasil. O problema é como que vai ser essa lei que está aí, que já aquela companheira, que é aquela Gabriela Leite, que não está mais entre nós, né? Tinha criado e defendia um projeto de lei, né? Agora apareceu o projeto de lei de James Williams, né? Muito ruim, muito leve, muito raso. Esse projeto de lei deve ser criado mesmo se porventura fosse isso para frente, pelas próprias mulheres em situação de prostituição. São elas que sabem qual é o problema delas, a questão da previdência social, a questão da saúde, a questão da educação. Muitas delas são analfabetas, né? Políticas públicas, se falou muito aqui, né, para elas, né? E tudo isso tem que estar nesse projeto de lei. Esse projeto de lei que está aí pelo James Williams do PSOL, é um projeto que favorece só os cafetões,
as casas de prostituição, a mulher prostituída vai ser ainda mais explorada, muito mais explorada. E eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que nenhuma mulher é prostituída porque ela quer. Ela sofreu muita violência quando criança, quando jovem. Não acredito que nenhuma mulher vai à prostituição para ser prostituta porque ela quer ser prostituta. Vai por questões psicológicas, por questões econômicas, né? Ela não se prostitui porque ela quer ser prostituta. Isso é muito difícil. A gente como mulher, a gente quer se prostituir porque quer. Não, a gente sofreu alguma violência muito grave que ela leva à prostituição. É o único caminho que nesse momento ela tem para sobreviver. Obrigada. Em primeiro lugar, boa noite. Meu nome é Renata. E eu tô aqui para acolher opiniões, eu não vou fazer nenhuma reflexão, aliás, o nível é muito grande. E pelo que eu tenho visto, está um debate sobre a prostituição em geral, né? Problematizando realmente se é uma profissão, se é uma exploração. E eu gostaria de falar principalmente da exploração sexual de crianças durante os mega eventos. A gente sabe que durante o carnaval, festa junina, dependendo, tem uma sazonalidade, com um aumento muito grande da exploração sexual de menores e também do trabalho infantil e adolescente desprotegido. E eu queria falar a respeito disso. Para a Copa do Mundo, existem umas ONGs, algumas fundações que estão com projetos bastante pontuais de denúncia, né? Se o torcedor está no estádio e vê a criança sendo explorada, ele vai lá pelo aplicativo do celular, tem o Disque 100, está sendo bastante divulgado. Eu gostaria de uma perspectiva de vocês a respeito disso mesmo. É uma pergunta, eu queria saber o que vocês acham que se durante esses mega eventos em que a exploração é mais intensa e tem uma possibilidade de ser ainda mais violenta, se vocês acham que esse tipo de mecanismo proibicionista mesmo ajuda em alguma coisa. Bom, pessoal, efetivamente a gente teve duas perguntas, mas a gente também teve duas falas que eu acho que traz bastante caldo aqui, né, de divergências e aí, consequentemente, da gente poder produzir aqui uma reflexão. Então eu vou passar aqui para os companheiros, aí depois eu volto para quem está escrito, tudo bem? Leone? Eu vou primeiro falar sobre a última pergunta, porque eu vivo uma dificuldade muito grande. Porque quando se fala que criança não prostitui, nem adolescente, para mim é muito difícil. Porque elas estão lá no meio, fazem o mesmo que uma mulher adulta, né? Mas é uma situação difícil, porque eu não posso nem me aproximar dessa criança, né? Porque se eu me aproximar, eu crio um problema enorme, né? Eu vou estar facilitando aquela criança. As adolescentes, quando a gente olha para elas já falam assim: não vem, tia, não vem porque eu tenho 18 anos. É a primeira coisa que a gente ouve, né? Já é uma coisa assim, já ensaiada. Quando vem falando eu tenho 18 anos é porque é menor, né? E aí eu jogo a bola de novo. Eu vou deixar essa menina, mulher, prostituir sem ter os insumos, né? Eu vou deixar essa menina correr o risco de engravidar ou ter uma DST ou até uma AIDS, porque eu não posso dar os insumos, sendo que os órgãos que trabalham com o menor e o adolescente não aparecem lá para fazer esse trabalho, sabe? Então eu coloco que essas crianças prostituem, pode ligar para qualquer lugar que for. O que eles vão fazer é ir no local, recolher essa criança. Que eu vou me sentir muito mal vendo essa criança sendo levada, né? Essa criança vai me ver como inimiga, sabe? Então a gente não tem como, sabe? A gente tinha sim